Queridos internautas, muito bom dia. Aqui é a sua TV Geração Z, programa Momento Econômico da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Hoje nós estamos aqui com o Carlos Ribeiro e vamos falar sobre a ANEFAC e também sobre o Congresso ANEFAC que vai acontecer daqui 15 dias. Mas antes vamos para as notícias econômicas da semana, começando hoje, segunda-feira, 28 de abril. O índice Ibovespa fechou na sexta-feira 51.399 pontos, na semana uma perda de 1,54%. O dólar fechou na sexta-feira a 2,2428, um aumento de 0,32% em relação à semana anterior. Esta semana vão sair os dados do crédito no Brasil, são informações do Banco Central, e o que o mercado está esperando é um crescimento um pouquinho menor, quer dizer, está havendo uma desaceleração do crescimento do crédito, isso é uma tendência de enfraquecimento durante 2014 do volume de crédito na economia ou do crescimento do volume de crédito na economia. A inadimplência, segundo várias opiniões no mercado, deve não diminuir mais, ela tem diminuído nos últimos meses e provavelmente a curva mude para um crescimento daqui para frente. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Também saem números fiscais do governo, sendo que o superávit primário deverá ficar no acumulado do ano com 1,35%, o que ainda é muito baixo em relação à meta do governo. Também será divulgado o IGPM de abril e a expectativa é algo em torno de 0,80% para o mês de abril, o que projeta uma inflação para o IGPM da ordem de 8% em 12 meses. Nos Estados Unidos teremos a reunião do Banco Central, o FONC, que é o Federal Open Market Committee. Espera-se novos sinais sobre os juros naquele país. Saem também dados do emprego lá nos Estados Unidos e espera-se a criação de aproximadamente 200 mil novos postos de trabalho nos Estados Unidos. Vamos confirmar, né? Também na zona do euro vão sair os números da confiança, os números não, as informações de confiança, a pesquisa de confiança dos consumidores lá no mercado comum europeu e também sobre a inflação na zona do euro. Acabou de sair mais uma pesquisa Focus. Não tivemos muitas mudanças em relação à semana passada, mas continua em destaque a inflação para 2014, que permanece no patamar muito alto, o PIB do ano 2014, que continua baixo, e também a balança comercial, que continua dando sinais de um volume muito baixo, positivo, exportação menos importações. Então, a inflação 2014, semana passada 6,51%, agora 6,50%. A inflação 2015 mantém o patamar de 6%. PIB 2014, semana passada 1,63%, agora 1,65%. Aumentou ligeiramente, mas ainda continua um pibinho, como disse a presidente Dilma Rousseff. PIB do ano 2015, 2%, crescimento para 2015, próximo ano. Fechamento Selic 2014 mantém a marca de 11,25%, para 2015, 12%. E aqui a balança comercial que eu comentei com vocês, para o final desse ano de 2014, a expectativa é que nós tenhamos um superávit de 3 bilhões e 20 milhões de dólares, que é a mesma marca da semana passada. Já a balança comercial 2015 continua com a projeção positiva de 10 bilhões de dólares. Investimentos estrangeiros não sofreu alteração nem para 2014 nem 2015. 2014, 60 bilhões de dólares, 2015, 55 bilhões de dólares. E o câmbio final 2014, o mercado projeta 2,45 e para 2015, 2,50. Nós temos dois quadros que eu pediria para a técnica colocar no ar, por favor. Muito bem, esse aí é um quadro até que positivo com relação à movimentação de mercadorias no comércio global. E nós sofremos aí do lado esquerdo, dá para perceber muito bem, uma queda a partir de 2010 até 2013.
E agora a projeção para 2014 e 2015, segundo a OMC, que isso aqui são dados da OMC, é que 2014 a gente tem um crescimento de volume de 4,7% e 2015 5,3%. Aí do lado direito tem o destaque aí dos principais exportadores em 2013. Pode ver que a China é o primeiro lugar com 11,8% do volume mundial de exportação. Ao lado do 11,8% tem o 8%, que é o crescimento que a China teve em relação a 2012. E aí tem Estados Unidos, Alemanha, etc, etc. E o Brasil aparece lá em 22º lugar. Internautas, lembre que o Brasil é a 7ª economia do mundo, mas em termos de comércio exterior está apenas no 22º lugar nas exportações, com 1,3% do comércio mundial. E no quadro aí à direita, você tem os importadores. Estados Unidos é o principal, com 12,4% de todos os volumes de importação do mundo. Ele não cresceu nada em relação a 2012. E o Brasil aparece lá embaixo com 1,3% do comércio mundial e um crescimento das importações no Brasil de 7%. Quer dizer, importação não cresceu nada, exportação cresceu 7%. De qualquer forma, é um dado positivo. Nós estamos com a expectativa de um crescimento dos volumes de comércio internacional para 2014 e 2015. Vamos ver se nós aqui Brasil, conseguimos aproveitar um pouco mais. O outro quadro, esse aqui é um quadro já mais preocupante, queridos internautas. Lembra que o governo em 2012 e 2013, o governo Dilma, ele reduziu a energia. A redução média foi da ordem de 15%, a redução média, tendo o efeito aí para as famílias na inflação positivo naquele momento. Só que desconcertou o mercado de energia daí para frente. E a expectativa da própria ANEEL, do próprio IBGE, que esses são dados da ANEEL e IBGE, é que nós tenhamos todo esse reflexo da redução com aumentos a partir de 2014, 7,5%, 2015, 18,7%, 2016, 18,7%, 2017, 14%, e aí vai. Quer dizer, o benefício de um ano está sendo um malefício de vários anos para frente e mais. Desconcertou o mercado, tem pouco investimento no mercado. Isso é ruim, a gente precisa de cada vez mais energia e a luz pesará, aí a chamada na notícia, 50% a mais no orçamento das famílias, já a partir de 2016 aproximadamente, o que é muito ruim, sinto muito. O chama a atenção de hoje, o ambiente de trabalho em constante mutação. São dados da revista Exame, mais outros periódicos aqui do Brasil. A gente está fazendo um resumo aqui, eu acho preocupante, mas tem que chamar atenção para ver se em algum momento a gente começa a mudar esse quadro, porque a gente está sendo cada vez mais não competitivo no mercado internacional. Vejam aqui, os profissionais com grande poder de adaptação estão em alta no mercado de trabalho. Este fenômeno é mundial, mas o Brasil tem graves deficiências nessa área. Com relação a uma pesquisa recente da OCDE, o Brasil está mal colocado no nível de formação educacional dos seus trabalhadores. Segundo essa pesquisa, entre pessoas de 25 a 64 anos, com nível universitário, a Rússia está em primeiro lugar, com 54%, Canadá 51%, Israel 46%, Japão 45%, Estados Unidos 42%, e nessa pesquisa o Brasil aparece nos últimos lugares com 11%. Bom, aqui um comentário. Se nós tivéssemos excelentes, tem alguns, mas um volume muito grande de curso técnico, de certa forma compensaria um pouco isso, mas a gente também não tem, são poucos que a gente tem no Brasil. Aqui no estado de São Paulo eu sei que tem um curso técnico muito bom, as FATECs, mas espalhados aí no Brasil são poucos. Em pesquisa recente também da PwC com a rede social LinkedIn, isso no mundo inteiro, onde mostra os países que têm os profissionais mais aptos a enfrentar mudanças. O índice vai de 0 a 100, a Holanda está em primeiro lugar,
com esses profissionais aptos a entender e se localizar nas mudanças. Com 85 pontos, o Reino Unido com 67, Canadá com 61, Estados Unidos com 57, e nessa pesquisa o Brasil aparece nos últimos lugares com uma pontuação de 36, o índice 36. O Brasil também, infelizmente, piora muito, está quase na lanterna no ranking mundial das legislações trabalhistas mais flexíveis. O índice mede as restrições a formas temporárias de trabalho e vai de 0 a 6. Quanto maior o número, mais restrições com relação à legislação. Então, nesse ranking, o Canadá está em primeiro, com 0,21, Estados Unidos 0,33, Reino Unido 0,54, a África do Sul, por incrível que pareça, 0,58, Nova Zelândia 0,92, Austrália 1,04 e aí o Brasil praticamente no último lugar com o 42º lugar nesta pesquisa com 4,08. Um absurdo, lembra que vai até 6, né? Quer dizer, então a nossa legislação é bastante restritiva. Sem dúvida, então, que a nossa legislação trabalhista hoje é um empecilho à contratação da mão de obra em função da burocracia, da complexidade, do excesso de benefícios aos empregados e restrições às empresas. Veja, eu estou dizendo isso, não é para criticar a legislação trabalhista, não. A gente precisa se adaptar. As conquistas estão aí dos empregados, mas será que está nesse caminho que está acontecendo no mundo? Parece que não, e no fim a gente acaba até prejudicando os empregados no Brasil. Sem falar que uma boa parte dos empregados processa as empresas. A legislação, infelizmente, permite isso, mesmo não tendo razão, e sempre ganham algo. Todo mundo que processa ganha alguma coisa. Aqui tem um comentário do meu amigo Diogo Clemente, ele já esteve no programa 2 vezes, ele é um especialista em recursos humanos do Brasil, um dos maiores. No Brasil existem 2.464 regulamentações sobre relações e contratos de trabalho, incluindo os 922 artigos da CLT. Tem mais decretos-leis, jurisprudências, súmulas, ordens de serviço, decisões judiciais, etc. Provoca, por sua vez, além das dificuldades ao redor de 3 milhões de novas reclamações ano, você tem toda a questão burocrática dessa legislação. Sem falar desses 3 milhões que eu acabei de comentar, né? Ou nós começamos a mudar isto e simplificar a legislação, até para o bem do próprio empregado, ou vamos continuar, sim, como subdesenvolvidos. O ideal seria acabar com a Justiça do Trabalho. Veja que a Justiça do Trabalho, o Brasil é um dos únicos países que tem a Justiça do Trabalho. No resto do mundo é a própria Justiça Civil, a área civil responde por problemas na área do trabalho. Acabando também com o CLT, permitindo que todas as negociações sejam feitas pelos sindicatos diretamente com a empresa. É uma proposta bastante dura, mas eu acho que aqui é para chamar atenção, para começarmos a refletir sobre o assunto, porque precisa, senão nós vamos continuar marcando passo. Queridos internautas, falei bastante, né? Mas é que são vários assuntos. Hoje nós temos o Carlos Ribeiro, ele é o entrevistado, ele é superintendente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Aliás, né, Carlos, até hoje a gente já tem o programa há mais de 2 anos e a gente acabou nunca falando da ANEFAC. Vamos falar um pouco o que é a ANEFAC. O pessoal acha que pergunta, mas o que é a ANEFAC? Está toda hora aí saindo no jornal, na imprensa, mas o que é a ANEFAC, né? Convivência em governança corporativa e profissionalização de empresas. Carlos Ribeiro possui 20 anos de experiência na gestão das áreas de finanças, controladoria, recursos humanos, fiscal e tributária, logística e informática. Graduado em ciências contábeis, é especializado em reestruturação de empresas, conselho de administração e conselho fiscal. Acumula uma larga experiência na lei Sarbanes-Oxley e nos processos que envolvem a preparação de empresas para abertura de capital, que é o IPO. Carlos, muito bom dia. Bom dia, Roberto. Um prazer estar aqui com você. E bom dia, internauta também. E esperamos, né? Isso até prova, né? O fato da ANEFAC não falar de si próprio,
nesse programa, isso prova a independência realmente que ela tem para poder tratar de vários outros assuntos. Mas obrigado pelo convite e tentaremos aqui explicar um pouquinho mais sobre a ANEFAC. Então, o que é a ANEFAC? Sem dúvida que a ANEFAC é networking, é qualificação profissional, é entretenimento, mas fala um pouco mais e por que é importante o profissional, tanto de contabilidade, jurídico, economista, administração, participar de uma entidade como a ANEFAC? Olha, eu percebo duas vertentes bastante importantes para um profissional se associar à ANEFAC. Não é? O primeiro dela, hoje, o mercado exige que você que você conheça mais do que aquilo que a sua profissão exige. Esse tempo eu estava conversando com um diretor de compras, um gerente de compras de uma multinacional, e num determinado momento, por incrível que pareça, ele me disse, olha, eu não entendo nada de impostos. E aí eu, contrapartida, eu falei, mas como você não entende? Você faz compras para a sua empresa e se 38%, 40% do PIB desse país é imposto, como um gerente de compras não entende de impostos? O gerente de marketing, se ele não entender de logística, se ele não entender de composição de preço, também se não entender de impostos, como é que ele vai elaborar uma estratégia para precificar aquele produto, qual região será prioritária para ele, haja visto a diferença de alíquota de ICM que tem nesse país. Então hoje exige-se dos profissionais um conhecimento mais amplo, não apenas daquela sua formação. Ele precisa entender, ele precisa ser multidisciplinar. Não é? E uma outra coisa também, uma outra característica do executivo de hoje é a educação continuada. Não é? Aquele profissional, por exemplo, que se forma em contabilidade, ao término lá do seu 5º ano de educação de contabilidade, talvez aquele primeiro ano que ele aprendeu, aquilo já está defasado. Então, para isso, para atender essas duas necessidades, nada melhor do que se associar a uma instituição como a ANEFAC. Né? Então, se você é um profissional de administração, finanças e contabilidade, ao se associar à ANEFAC, você terá essa visão. Primeiro que você vai estar up-to-date sobre tudo aquilo que está acontecendo. Se o internauta entrar no nosso site, por exemplo, ele vai abrir lá, tem dezenas de assuntos sendo tratados os mais variados assuntos. E tudo aquilo que acontece de novo, nós da ANEFAC logo providenciamos algum evento para tratar desse assunto. A medida provisória 627, por exemplo, se converteu em lei semana passada, se eu não me engano, nós estaremos agora nos próximos dias fazendo um evento sobre isso. Agora em outubro, entra também a legislação sobre o e-social. Neste momento, aqui perto da Avenida Paulista, nós estamos fazendo um evento para falar a respeito disso. Então, essa é a importância da ANEFAC. Né? A ANEFAC se presta para isso, para deixar esses profissionais atualizados, além de você conhecer outros profissionais. Né? E nesses nossos eventos, nós temos até um café da manhã, por exemplo, de hoje de manhã. O café é um pouquinho mais alargado, um espaço de tempo, para que você possa conversar e criar vínculo com esses demais profissionais que nós chamamos de network. Isso é bastante importante. A partir do momento que você cria um vínculo com alguém, amanhã, no seu dia a dia, você encontrando uma dificuldade, você vai ligar para aquele profissional e ele vai poder te ajudar naquilo que ele puder. E isso também, para a ANEFAC, é bastante importante. E, Carlos, além disso, a ANEFAC, como você estava bem comentando, promove vários eventos. Recentemente, na semana passada, na quarta-feira, a ANEFAC promoveu um evento, uma palestra com o governador Geraldo Alckmin. E foi muito interessante, eu participei, assisti a palestra. Então são eventos que faz o profissional ficar antenado em tudo que está acontecendo e isso é importante, né? Exatamente. Eu acho que a palestra do governador Geraldo foi muito boa, esclarecedora para todos nós, porque muitas vezes a gente vê notícias, muitas vezes no jornal, para lá e para cá, positiva, negativa, mas nada como dizer realmente, olha, o que o governo está fazendo, e ali, cara a cara, receber dele um cumprimento e até mesmo um compromisso dele com aquelas centena e meia de empresários que lá estavam, né, de executivos que lá estavam. Foi muito bom realmente esse evento com o governador, e nós temos vários eventos desse tipo, Roberto, deixando, insisto, né, o profissional mais capacitado para exercer suas atividades no dia a dia. Além desses eventos, você falou muito bem do site. O site é uma ferramenta sensacional, muita coisa você encontra lá no site. Então aqui estou chamando a atenção do internauta para acessar, né, o www.anefac.com.br, tem uma infinidade de assuntos, notícias atuais, artigos atuais, além da revista, né? Uma revista técnica muito boa. E todas as nossas palestras, todas as palestras
proferidas pela ANEFAC, a apresentação ela é colocada no site também. Então, não necessariamente você precisa assistir aquelas palestras, mas pelo menos a apresentação, as apresentações que foram feitas, está lá disponível, né? Eu acho que hoje, ou mais tardar amanhã, já vai estar a própria apresentação, se é que já não está, a apresentação do governador Geraldo Alckmin, aquilo que ele falou conosco lá. Perfeito. E isso é bastante importante, né? Isso tem um conhecimento, quando você pega executivos de renome, autoridades falando sobre determinado assunto, é uma maneira super interessante para você permanecer atualizado no mercado de trabalho. E a ANEFAC é uma associação nacional, tem eventos em diversas capitais, Rio, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, e aí vai, tudo gerando oportunidade para que o profissional fique antenado, fique ligado, conhecendo e sabendo o que está acontecendo e sempre up to date, né, se atualizando, que é necessário. Exatamente. Nós temos por volta de 40 comitês, né? A ANEFAC tem uma regional em São Paulo, tem regional em Campinas, no Rio de Janeiro, em Salvador, e agora, nesse mês de maio, estaremos abrindo também em Curitiba. Mas, acima de tudo, são 40, né? Em São Paulo, por exemplo, tem por volta de 40 comitês. Então você tem um comitê de tecnologia da informação, você tem um comitê de logística, você tem um comitê de normas internacionais de contabilidade, você tem um comitê de desenvolvimento pessoal e profissional. Então sempre tem, né? Independente da posição que você ocupa dentro da sua empresa, sempre tem dentro das áreas administração, finanças e contabilidade, sempre tem alguma coisa voltada de interesse desses profissionais. Comitê Fiscal Tributário, Comitê de Governança Corporativa, e aí vai, né? Exatamente. E aí aparecem nesses comitês muitos detalhes que o profissional que está na área precisa saber, né? Exatamente. E mesmo porque, né, nós temos uma facilidade, uma flexibilidade bastante grande para poder montar esses comitês. Ora, se de repente surgiu um assunto novo lá, estávamos discutindo lá com alguns executivos e de repente nós percebemos que tinha uma necessidade de abrirmos um comitê. E aí conversando com aqueles executivos, assim, olha, por que não? Né? Eu, você, fulano e tal, vamos montar esse comitê e vamos discutir esse assunto plenamente. E fizemos isso em questão de minutos ali, definimos e abrimos um novo comitê. Né? Então essa flexibilidade, ou seja, é importante sabermos que essa flexibilidade nós temos também. O importante é que o executivo seja plenamente atendido nas suas necessidades e nas suas indagações e na formação profissional dele também. Certo. Carlos, eu preciso pedir licença a você, aos queridos internautas. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olá, para você que quer entrar em forma e com saúde, você não pode perder o meu programa aqui na TV Geração Z, o programa Em Forma. Eu espero você toda segunda-feira, das 2 às 3 da tarde. Até lá, saúde! Olá, meu nome é Jax Grimberg. Estarei com vocês aqui na TV Geração Z toda quinta-feira às 11 horas da manhã para falarmos sobre empreendedorismo, gestão de pessoas, negócios, oportunidades e a sua carreira. Não perca nessa quinta-feira às 11 horas. Até lá! Olá, eu sou Cíntia Santos, estou aqui na TV Geração Z e quero convidar vocês para o meu programa Sucesso em Foco, que será sucesso. Vem pra cá!
Olá, internautas, estamos de volta hoje conversando com o Carlos Ribeiro, ele que é superintendente da ANEFAC. Falamos no primeiro bloco bastante sobre a ANEFAC, vamos falar um pouquinho mais e também o congresso que vai acontecer daqui 15 dias, o congresso da ANEFAC, cujo tema muito interessante, o balanço do sucesso, vida profissional e pessoal. Nós temos algumas perguntas de internautas, podemos colocar no ar isso. Essa pergunta é da Fernanda. Um dos pontos do Congresso ANEFAC é a realização do networking. Como você analisa essa questão no mercado hoje? Ela é extremamente importante. Não é? Quando a gente fala de networking, muitas vezes a pessoa pensa, não, mas olha, eu tenho um cartão de visita de fulano de tal. Isso não basta. Não é? A importância de um congresso da ANEFAC, um congresso de 3 dias, além de você trocar o cartão, é você criar um pouco de vínculo com aquela pessoa. Né? O fato, né, no nosso congresso, por exemplo, vamos falar daqui a pouco, é ter um campeonato de futebol. O fato de você tomar lá uma taça de vinho num coquetel com outro executivo. O fato de você, por exemplo, encontrar um professor que deu aula para você na faculdade e ali você trocar o cartão, mas conviver um pouco com ele, isso faz uma diferença tremenda. Né? Na próxima vez que você entrar em contato com aquele profissional, não é aquele que você trocou o cartão, o cara, lembra de mim, eu encontrei você. Não, olha, eu encontrei você lá no congresso da ANEFAC, ficamos 3 dias juntos, faz uma diferença bastante grande. O network hoje é extremamente importante para nós executivos, para nós profissionais de mercado. Né? Insisto com você, não é apenas ter o cartão, você encontrar o cara num evento social. É importante você criar o mínimo de vínculo possível com aquele executivo, porque aí as coisas se tornam mais fáceis. Né? Eu participo, por exemplo, dos congressos da ANEFAC já há alguns anos, e cada vez eu conheço uma pessoa nova. Né? Deixa eu dar um testemunho aqui, Roberto, me permite. Né? Eu estudei contabilidade, quem estudou contabilidade, você também que estudou contabilidade, todos nós aprendemos contabilidade com o professor Sérgio Eudícipes, ou lendo o livro do professor Sérgio Eudícipes, lá da FEA e da USP. E para mim foi uma honra tremenda, e o professor Sérgio, todo o congresso da ANEFAC, ele é um dos primeiros a se inscrever. E foi uma emoção para mim quando pude apertar ali, porque eu não tinha tido aula, não tive a oportunidade de ter aula do professor Sérgio, mas aprendi nos livros, lendo os livros do professor Sérgio, a contabilidade. E para mim foi uma honra, Roberto, quando pude encontrá-lo e apertar a mão dele e ver aquela simpatia, né? Aquela sensação boa de você estudar tanto, ler tantos livros de alguém e você poder ali conviver com ele, né? Brincar com ele, jantar com ele, tomar um café da manhã com ele. Isso realmente é um ponto do tripé network do Congresso da ANEFAC. Tem uma outra questão? A técnica vai colocar no ar? Isto. É uma questão da Carolina. O Congresso ANEFAC tem o objetivo de compartilhar as principais tendências, soluções, conceitos e melhores práticas nas áreas financeira, administrativa e contábil. Eu acho que você poderia aproveitar a pergunta e também falar um pouco das pessoas que irão no Congresso, né? Perfeito. Esse ano, o mote do Congresso, né, o tema do Congresso é o balanço do sucesso, como ele equilibrar a vida pessoal e profissional. É uma coisa que todo profissional, todo executivo tem a necessidade de conhecer isso. Então, nós vamos estar debatendo muito isso. Né? Se você me perguntar como vai ser isso, eu falo assim, olha, eu não sei. Né? Se eu não fosse um dos organizadores, eu também estaria nesse Congresso, porque eu quero aprender a respeito disso. Né? Saí, por exemplo, eu saí mais um testemunho pessoal. Saí 6 horas da manhã de casa, participei de um café da manhã da ANEFAC sobre rede social aqui perto, estou aqui, daqui a pouco volto para lá. Quando eu chegar no escritório, por volta de meio-dia hoje, eu recebo 150 e-mails por dia. Né? Então eu já terei lá 70, 80 e-mails na minha caixa postal. Aquilo estressa o executivo, estressa mim, estressa você, Roberto, estressa todos nós. Como conviver com isso? Né? Como poder equilibrar? Como se nós deixarmos sermos consumidos pelas nossas atividades profissionais, nós vamos trabalhar 24 horas por dia e não vamos dar conta do recado e vamos sentir ainda o peso da nossa responsabilidade. E esse assunto é que nós vamos tratar lá na ANEFAC, nesse congresso, haja visto que é uma tendência de cada vez mais os executivos estarem sobrecarregados nas suas atividades. Estaremos também falando, por exemplo, sobre o relato integrado, que é uma coisa que está começando. Se eu não me engano, semana passada, que foi a primeira empresa que começou a fazer as suas demonstrações financeiras baseado no princípio do relato integrado.
e lá estaremos os profissionais mais renomados, que as pessoas que mais entendem do relato integrado, estarão debatendo esse assunto no nosso congresso na semana que vem. Estará lá o professor Nelson Carvalho coordenando o debate, estará lá a Vânia Borghetti do BNDES, estará lá o Pedotti da Natura, estará lá a presidente Sandra Guerra do IBGC, ou seja, todas as pessoas que estão à frente desse projeto ou estão avançados relacionados ao relato integrado, estarão debatendo esse assunto conosco. E o tema é tremendamente propício e é isso aí, né? O balanço do sucesso, a vida profissional e pessoal, tem que ter um equilíbrio, né? Eu mesmo, e com os smartphones, a gente estava até conversando aqui no intervalo, com os smartphones o executivo fica plugado 24 horas. Ainda mais aqueles que trabalham em multinacional, que tem diferença de fuso horário, quando ele vai dormir, o outro acordou e quer saber de alguma coisa, aí vice-versa. Esse equilíbrio que exatamente o Congresso vai focar, né? O Congresso vai acontecer de quando a quando e tem vagas ainda? Acho que tem ainda algumas vagas, né? Nós temos ainda algumas vagas, o Congresso começa no dia 15 e vai até o dia 18. Né? Esse ano, para facilitar a vida dos paulistas e paulistanos, nós estaremos fazendo o próximo em São Paulo, que será na cidade de Atibaia, aqui pertinho. Então, começa na quinta-feira à noite e termina no domingo. Existe ainda mais algumas vagas. Para se inscrever, você acessa lá o site da ANEFAC, www.anefac.com.br, e você facilmente faz a sua inscrição. Tendo mais dúvidas também, o próprio site tem os nossos telefones, mas se quiserem anotar, é 11 aqui de São Paulo, 2808-3200, e tem uma equipe de pessoas lá que prontamente vai atendê-los. Você comentou no primeiro bloco que a ANEFAC tem vários eventos e que esses eventos sempre, depois de ocorrer, eles são colocados no site e as pessoas podem pesquisar, buscar detalhes daquilo que foi tratado. É bem verdade que o importante é você participar dos eventos, até por causa do networking, esse relacionamento que você muito bem comentou, mas às vezes por viagem a pessoa não pode, mas está tudo lá no site. Como que faz para se associar como membro, ser membro da ANEFAC? Como é que faz? É bastante simples, né? Também no site você pode fazer isso, ou entrando com os nossos telefones, você vai lá. Eu vou dar o valor, logo de início, de quanto custa se associar à ANEFAC, porque é um valor irrisório frente aos benefícios que você, executivo, tem. O custo é R$ 350 anual. Então, você pagando R$ 350 por ano, você permanece esse período sendo associado da ANEFAC com todos os benefícios que essa associação permite que você tenha. Existem alguns planos corporativos de algumas empresas que nós diminuímos. Então, depois tem alguns planos com 3 executivos, se a sua empresa quiser fazê-lo, 10 executivos, e aí a gente acaba diminuindo um pouquinho o preço para poder incentivar mais. Lembre-se que o associado é o profissional, é o executivo. A empresa até pode pagar, mas não existe um plano em que a associação é de executivos e não de empresas. Então, o associado mesmo é o executivo de administração, finanças e contabilidade. Tem uma outra pergunta da internauta Vânia. Você já respondeu, mas talvez pudesse reforçar, Carlos. As companhias têm demandado cada vez mais dos executivos. Como você analisa essa questão? Bom, o próprio Congresso vai tratar, né? Você já falou. Exatamente, mas é alguma coisa preocupante para nós que gerenciamos, que dirigimos uma associação de classe. É alguma coisa extremamente preocupante, porque nós vemos o nível de estresse, Roberto, que cada um de nós tem passado, né? Nos últimos anos, principalmente, as demandas desses executivos têm aumentado, né? Então, mais cobrança, aquela sensação de, no final do dia, de você estar devendo mais coisas, a necessidade da formação profissional que nós discutimos no primeiro bloco, de nós estarmos antenados de tudo aquilo que está acontecendo no mercado, não é? E, além do mais, você pega no caso especificamente das executivas, né, das mulheres, além do mais, elas têm aqueles afazeres domésticos, elas têm filhos, né? São mães, e eu percebo nessas executivas a frustração delas em tentar conciliar isso, né? Para nós também, se nós não conseguimos gerenciar bem isso, muitas vezes nós percebemos que alguns executivos têm sucesso na sua vida profissional e, na verdade, a sua vida familiar, a sua vida social acaba não tendo tanto sucesso assim, porque não soube conciliar. Isso é um desafio, né? Eu confesso para você,
a internauta que fez essa pergunta. Eu não tenho essa resposta, e é por isso mesmo que eu vou estar nesse congresso. Evidentemente, talvez não teremos a resposta, mesmo porque isso não tem uma receita pronta disso, mas vamos refletir bastante, dado o grau de conhecimento que esses profissionais que estarão debatendo esse assunto lá. Tem uma outra pergunta da internauta Ângela. Sabemos que a vida de um executivo gira muitas vezes em volta da empresa. Isso é verdade? É verdade, é verdade. Não é? Eu acho que é aquilo que eu disse, né? O executivo acaba sendo absorvido de tal maneira pela sua empresa, e conhecemos alguns colegas, alguns amigos, alguns outros executivos, que depois chega a ficar fora de si quando é demitido daquela empresa, né? E esquece que possui lá uma família. Então ele acaba dando prioridade para os seus negócios, prioridade para a empresa que ele trabalha, e acaba não tendo uma vida social, não tendo uma vida familiar, não tendo uma vida espiritual, e quando perde-se, se aposenta, ele fica realmente totalmente perdido, porque foi absorvido de tal maneira e só cuidou de um aspecto da sua vida e não cuidou das demais áreas que ele devia ter priorizado também. Carlos, no congresso teremos uma palestra também com um escritor famoso, Tom Coelho. Ele vai falar do quê? Tom Coelho é uma pessoa muito experiente, né, sobre essa parte de equilíbrio da vida, não é? E a palestra dele se chama Produtividade Pessoal e o Estresse, não é? Então ele vai falar um pouquinho sobre as 7 vidas, lições para construir. Então aquela pergunta que o internauta fez para mim, na verdade, quem vai responder com mais propriedade vai ser o Tom Coelho, né? É um escritor famoso, né? Tem um livro dele que é best-seller chamado 7 Vidas, ou seja, ele fala sobre como equilibrar essas vidas, a sua vida profissional, a sua saúde, a sua vida familiar, né? Como cuidar disso aqui. É uma palestra muito boa, estive conversando com ele sobre isso. Com certeza ele vai nos ajudar a dar um equilíbrio melhor nessa nossa vida pessoal e profissional. E tem uma outra, né, uma outra palestra que vai tratar exatamente o impacto na tecnologia que a gente estava comentando, né, ou da tecnologia para o equilíbrio da vida profissional e pessoal. Como eu disse, né, quando chega à noite, o meu smartphone eu desligo. Chegou em casa eu desligo. Se quiser me contactar, ou é via internet, ou é internet no computador, né? Ou telefone fixo. Talvez isso é um pouco da busca do equilíbrio que a gente tem que ter, não é? Exatamente. Alexandre Carvalhal que vai falar sobre isso, né? O que a gente espera, né, adquirir nessa palestra dele é isso. A tecnologia, ela nos ajuda, mas você tem que dominá-la, né? Você não pode deixar a tecnologia se dominar. Então, no aspecto de tecnologia, ela pode tanto ajudá-lo na sua vida para chegar nesse equilíbrio de vida pessoal e profissional, como ela também pode, como você disse, se você permanecer 100% plugado, não é? Hoje, ela pode ser prejudicial para esse equilíbrio da sua vida pessoal e profissional. Então, na verdade, é isso que ele vai falar, o quanto que ela ajuda, o quanto que ela prejudica e como você fazer para poder dominá-la e não deixar que a tecnologia domine a sua vida. Quer dizer, tirar o melhor possível da tecnologia e não ficar subserviente à tecnologia. Eu também dou aula e às vezes você está na classe e tem lá um desesperado precisando responder um e-mail. Cada coisa no seu lugar, né? Eu acho que aquele lá é o momento para você ficar aberto para ouvir coisas novas, digamos assim. E não ficar ali respondendo no e-mail, né? É esse equilíbrio exatamente que a gente precisa buscar. Exatamente, né? Você vai muitas vezes, Roberto, numa mesa de bar, né? Você vai ali com a sua família num jantar e muitas vezes você olha, tem 4 pessoas, 3 estão ali não dando a prioridade para a pessoa, para o contato pessoal, e sim atendendo e ali vendo aqui as mensagens. Bem, na verdade, eu creio que foi uma febre hoje, a parte das pessoas, principalmente as mais maduras, já estão entendendo que isso aí é prejudicial e o contato pessoal jamais vai ser substituído pelaquela que você utiliza através dos recursos tecnológicos, né? Mas é sempre bom refletir sobre isso e é isso que nós estaremos fazendo nesses 3 dias lá em Atibaia. Como é que está montada a logística do evento? E você falou que também é a busca do equilíbrio e que terão eventos sociais. Você pode falar dos dois? Como é que está montada a logística e como é que está preparado ou idealizado esse esquema de eventos sociais? Tá bom. Um dos princípios, né, é um pilar, é um tripé. O Congresso da ANEFAC é baseado num tripé, que é conhecimento técnico, tá bom?
networking e entretenimento. E por que não? Né? Já visto que nós estamos falando de tanto de estar aqui estressados. Então nós vamos atender dessas 3 formas. Então existem momentos, existem alguns coquetéis, existem que é meramente para networking, onde nós vamos criar vínculo com a pessoa, com outros executivos, vamos conhecer outras pessoas para criar vínculo e fazer essa parte de networking. Existe a parte de conhecimento técnico, sim. Vamos lá debater alguns assuntos atuais, aquilo que as tendências do mercado, né? Luiz Arthur Nogueira, o editor-chefe da revista Isto é Dinheiro e colunista também e âncora da Band, vai estar falando, por exemplo, no ano de 2014, né? A palestra dele é bastante interessante. 2014, é possível ainda recuperar alguma coisa desse ano, haja visto os indicadores que você apresentou no início do programa? Então tem essa parte técnica que estará sendo bem explorada também. E, por fim, essa parte de entretenimento. Então, normalmente nós convidamos os executivos para ir com a sua mulher, com a sua esposa, com seus esposos, com os seus filhos, né? E ali tem toda uma parte também de recreação, terão algumas dinâmicas, né? Particularmente, eu vou adiantar aqui, né? Alguma dinâmica, até mesmo numa caminhada no meio de uma mata, de uma floresta que tem lá no hotel em Atibaia, que será, assim, extremamente interessante. Né? Não, e com certeza essa caminhada não vão se perder, está tudo monitorado, porque os jovens se perderam aí em Santo André, sábado e domingo. Mas já achou, está tudo bem, parece que está tudo bem. Né? Mas vai ser um evento muito, muito bacana, né? Vou adiantar também aqui, mesmo correndo o risco de tirar um pouco da surpresa, né? Mas será uma caminhada ecológica no meio da floresta, e onde os participantes terão que achar alguns ingredientes e lá dentro da mata mesmo farão pipoca, né? Então você vai ter que achar o sal, você vai ter que achar pipoca, e lá no meio então vai ter isso também. Teremos também no encerramento, à noite, no sábado, uma grande festa junina, porque estamos aqui nos meses antecedendo o mês junino, então terá uma grande festa, um arraiá, vai ser algo bastante prazeroso, e quem vai uma vez nesse congresso, Roberto, participa dos outros anos, né? Então, normalmente, a pessoa que vai um ano, depois, todo ano, ele coloca aquilo na agenda dele, porque além de ter esse conhecimento técnico, network, é bastante prazeroso também. Do congresso, tem mais algum ponto que você queira ressaltar? Quero sim, quero ressaltar, não o congresso de Atibaia, não é? Depois que nós, ao escolher a cidade de Atibaia, eu pude perceber que Atibaia é o segundo melhor clima do mundo, coisa que eu desconhecia. Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que nós temos tão perto aqui de São Paulo. Então é um hotel bastante agradável, um hotel com uma infraestrutura muito boa, e o clima também de Atibaia vai favorecer bastante os nossos eventos. Para você que de repente tem um compromisso e não pode ir, esse ano nós estamos, o ideal é participar dos 3 dias, mas você pode participar apenas um dia. Chega lá de manhã, toma um café com a gente, participa da manhã das palestras e à tarde também daquela nossa parte de entretenimento, e volta caso você não consiga ficar os 3 dias lá em Atibaia conosco. Nós estamos chegando no fim do programa, mas antes eu esqueci de falar na primeira parte, nos chama atenção, uma notícia que saiu agora, hoje, de uma entrevista que o ex-presidente Luiz Inácio deu à RTC, que é RTP, Rádio Televisão Portuguesa. Então ele falou que, quando perguntado sobre o mensalão, não, o mensalão, 80% foi julgamento político e 20% foi jurídico. Desculpe, ele demonstrou uma ignorância muito grande e desprestigiou o judiciário. Ele não podia ter falado isso. Eu acho que foi julgado, está aí, o pessoal está preso. Desculpe, eu acho que foi uma grande bola fora. Né? Ele que se diz um grande aficionado do futebol, ele deu uma grande bola fora. Mas, desculpe, eu esqueci de comentar no primeiro bloco, ou lá no início do programa. Carlos, para encerrar as suas considerações finais, nós já estamos terminando, muito rápido. É verdade. Na verdade, queria reforçar, né, um dos pilares da ANEFAC é a ética, é a transparência, é o caráter que todos os executivos têm que ter. E quando nós ouvimos uma informação, como você deu agora por último, né, nos preocupa um pouco, né, o quanto que os nossos governantes, de uma maneira geral, têm prezado pela ética, têm prezado pela transparência. Esse é um pilar indiscutível da ANEFAC, faz parte dos seus estatutos, faz parte, todos os conselheiros da ANEFAC têm que participar. Isso está no DNA dos executivos que comandam a ANEFAC. E cada vez mais é importante que esse mesmo princípio chegue também aos nossos governantes, e nós percebemos que existe, nem todos está tendo essa transparência e essa ética que nós tanto prezamos. Mais uma razão para você vir junto à ANEFAC
e participar e defender essas práticas que, na verdade, seriam práticas normais, né, de toda associação de classe, que deveria ser principalmente um princípio de cada governante nosso, que nós não temos visto ultimamente. Carlos Ribeiro, muito obrigado, agradeço a você, agradeço à ANEFAC. Importante, o congresso então vai acontecer de 15 a 18, tem algumas vagas, 15 a 18 de maio. Você pode pesquisar ou mesmo se inscrever no site da ANEFAC, no www.anefac.com.br. Um grande abraço e até a próxima semana.